Bom, tem mais um minutinho, pessoal. Todo mundo conseguiu ver já? Vamos lá, porque aí a gente consegue discutir. Então, o meu aqui já deu 3h41. Quem já viu, quem terminou de ver agora, como é que a gente pode definir o tema desse curta? Qual seria o centro, uma palavra que dissesse, o tema é esse? Podem abrir o microfone. Persistente? É uma possibilidade, João. Quem mais? Vou até anotar a palavra aqui, persistência. Quem mais? Mais alguém? O senhor pode repetir, professor, por favor? Qual seria uma palavra que define o tema deste curta-metragem? Diz uma palavra que você escolhe para definir ele. Na atividade do personagem, né? Perseverança e persistência, Amanda. Tá anotando aqui perseverança. Olha, não deixa de ter, é verdade. Deu um branco, não tem. Analisando a atitude dele, né? O João disse que era persistência, a Amanda, perseverança, são elementos parecidos, né? Persistir e perseverar são sinônimos, né? Como diz o velho português. Mas bora perguntar pela última vez. Foi o Gustavo, desculpa. Tá, desculpa, porque apareceu na frente do outro. Então o Gustavo colocou perseverança e aí o João persistência, mas mais alguém tem alguma palavra adicional para explicar esse tema? Um porquinho que tem uma geladeira, em cima tem um pote de biscoito, ele faz uma série de coisas para atingir o pote de biscoito. Qual foi esperança. Esperança é uma possibilidade também, né? Determinação. Vocês estão vendo que vocês estão circulando no mesmo ponto, né? Esperança, determinação. A Shakira colocou determinação, né? A Amanda colocou esperança. Então, mas aí vou lançar outra pergunta. Esta perseverança, essa persistência, essa esperança, essa determinação, teve planejamento? Vocês estão certos em dizer isso aqui, né? Ele persistia em conseguir o pote, ele perseverou para conseguir, ele era determinado, ele tinha esperança, né, de conseguir aquele pote, mas esses sentimentos aí todos, que são parecidos em certo ponto, eles têm planejamento? Ele usou instrumentos corretos só no final? Professor, Oi. acredito que não tenha sido algo planejado, porque senão ele teria um método já pronto, assim, já teria um método para poder conseguir o pote. Porém, ele usou dos métodos que estavam, vamos dizer assim, ao alcance dele, para poder conseguir atingir o objetivo dele. Vou pegar a sua fala e continuar perguntando. Se ele tivesse um método bem definido, ele gastaria mais ou menos energia? Creio eu que menos energia. Uhum. Então, tudo na vida é uma questão de planejamento. Você pode ter tudo isso, ser persistente, ser esperançoso, perseverar, ser determinado. Mas se você não planeja, você vai gastar mais recursos, vai gastar mais tempo, energia e a chance de dar errado aumenta. No caso dele, ele até chegou a tocar no pote, pegou no biscoito, só que aí a situação complexa levou ele a não conseguir comer. Lembra muito, inclusive, acho que até dialoga muito com aquele esquilinho do Era do Gelo, né? Que ele tenta buscar aquela noz, mas ele nunca consegue atingir o objetivo dele final, né? Então, eu acredito que a gente pode usar esse curta como uma reflexão para o tema que a gente vai usar na aula de hoje, né? Que é exatamente o planejamento nas diversas instâncias. Um planejamento mais a médio prazo, a prazo curto, e um planejamento mais elástico, né, a médio prazo, por exemplo. Então, é uma coisa que, apesar de tudo, ainda tem faltado
pra gente, ou quando eu coloco a gente, eu falo, o IFRA, eu sou parte do IFRA, então eu boto a gente precisa se planejar melhor para executar melhores atividades. Então, a gente, por exemplo, planejou agora aulas modulares para poder diminuir a carga de trabalho e a carga de atividades para vocês, mas ainda assim tem muitos problemas em relação à presença de vocês dentro da disciplina e do módulo como um todo, não só do PPP, das disciplinas como um todo. Mas eu estou falando isso aqui porque isso é parte da disciplina. Como eu falei no começo, o PPP é orientação para a prática profissional de pesquisa. É uma disciplina que tem esse foco no processo da organização do conhecimento científico e da organização da vida profissional, que exatamente casa muito bem com o momento que a gente está vivendo, de um turbilhão, né, de coisas, mas que se a gente planejar o mínimo, a gente consegue diminuir os problemas. Pergunto para vocês, que aí a gente passa para o outro vídeo e aí encaminha a questão. Como é que vocês se planejam para estudar? E eu digo no geral. Quem pode falar aí? Ou como é que vocês têm se planejado, né? Quando eu digo estudar, não é tipo falar da disciplina, mas falar do método que você usa para estudar. No caso, a rotina, professor, isso que o senhor quer dizer? Exato. Particularmente, eu, como a minha mãe trabalha pela parte da manhã e à noite, eu acordo cedo, faço as coisas em casa e mais ou menos, dependendo da hora que eu terminar, eu já vou direto pro computador e vou tentando fazer as atividades, até mais ou menos à noite. Porque à noite, às vezes, eu não consigo raciocinar muito bem, é isso que me atrapalha. Particularmente. Isso é uma disciplina, né? Por dia. Isso. Sim. Eu vou aprofundar a pergunta, mas como é que você estuda em relação à disciplina? Eu estou falando assim, você falou a rotina, mas dentro da rotina, por exemplo, você está lá com o computador aberto, você se dispersa fácil com o WhatsApp na mão, com o YouTube na aba aberta, como é que você utiliza para organizar esse momento de estudar? Eu deixo geralmente eu tento focar só no computador mesmo, deixar o celular longe de mim. E eu que coloco na minha cabeça que eu não posso estar pegando o celular, que eu tenho que me focar no estudo, que eu tenho que ficar com o foco ali virado para o computador e não para o celular. Só às vezes que... Fica cansada em algum momento? Te cansa em algum momento? Algumas horas dá aquele cansaço, aí eu paro um pouquinho, bebo uma água, respiro e tento voltar de novo. Mais alguém, beleza, Amanda, obrigado. Mais alguém pode falar um pouco da sua rotina? Professor? Oi, João. No caso, antes de começar, né, o segundo semestre, eu tinha feito como se fosse um cronograma que eu determinava tudo o que eu ia fazer no dia, dependendo das matérias. Porém, às vezes acontecem imprevistos, né, então às vezes atraso vai acumulando. Mas quando eu pego a matéria para poder estudar, eu faço, por exemplo, começo a estudar a matéria de 1 em 1 hora e dou um intervalo de 15 minutos, por exemplo, de cada 1 em 1 hora, porque eu fico cansado e eu não consigo pensar se eu pegar direto. Esse método que você utiliza, você aprendeu no dia a dia, você aprendeu com alguém ou aprendeu na internet? Que é muito similar ao que a gente está falando aqui, que é o Pomodoro, né? Que eu vou falar sobre ele daqui a pouco. Minha irmã fazia, ela me falou, aí eu comecei a fazer e deu certo. O Pomodoro, no caso, né? A Amanda, ela disse que a internet não ajuda. Realmente, a internet ela acaba sendo um empecilho. Por isso que é importante. Só uma dica rápida. Quando tiver alguma disciplina com o conteúdo para ler, baixa tudo antes, deixa guardado, porque senão a internet realmente vai atrapalhar. Eu vou mostrar para vocês aqui uma sugestão de técnica para a gente seguir adiante o planejamento. Esse é o planejamento mais imediato, né? Que é o planejamento... Vocês estão conseguindo ver? Conseguiram ver tranquilamente lá? Eu vou fazer o seguinte, eu vou mandar o link para vocês, que aí acaba sendo até melhor para vocês assistirem. E aí eu vou dar 6 minutos, que é o tempo do vídeo, e aí dando 6 minutos eu volto para comentar aqui. É um vídeo chamado Aprenda Muito Mais com a técnica Pomodoro. Eu vou colocar ele para rodar aqui, que eu me baseio, assim que ele terminar aqui, vocês vão parar também, a gente começa a falar. Então,
começou agora, tá? Tá aí o link, e aí assistam que a gente comenta ele e fala do método quando vocês voltarem. 6 minutos. Eu conheço muitos estudantes que não conseguem ser eficientes e que têm que estudar muitas e muitas horas para aprender o que podia ser feito em uma. Para quem chegou agora, o link do vídeo tá aí, para abrir aí na aba e assistir, e a gente volta aqui em 6 minutos. Estou deixando rodar aqui também. Muito menos tempo. A vida deles poderia literalmente mudar, como a minha mesma mudou, se eles tivessem a brilhante ideia de procurar formas de melhorar seu gerenciamento de tempo e de foco nos estudos, que finalmente chegassem aqui, nesse vídeo. Olá, tudo bem? Meu nome é Albano e esse é o Seja um Estudante Melhor. Hoje o vídeo é sobre a técnica Pomodoro, que se você não a usa ainda, vai aumentar muito a sua produtividade em seus estudos ou qualquer outra tarefa que exija atenção e foco. Esse vídeo também vai dar dicas para aperfeiçoar essa técnica ainda mais. No vídeo aqui do canal Estude Menos, Estude Melhor, falamos um pouco sobre ela, quando falamos sobre quebrar a sessão de estudos. Como disse lá, normalmente não conseguimos ficar totalmente focados por muito tempo, e que se ultrapassarmos esse tempo, nossa performance nos estudos vai despencar. Para resolver esse problema, na década de 80 foi criada uma técnica chamada Pomodoro, que tem esse nome porque foi criada na Itália, e naquela época não existiam celulares. Aí as pessoas tinham que usar um timer, que lá tinha esse lindo formato de tomate. Esse também é o motivo do vermelho estar predominando nesse vídeo. Mas agora vamos ao passo a passo para executar essa técnica. Primeiro, devemos escolher uma tarefa que você precisa executar. Não uma lista de tarefas, mas sim somente uma. Você deve realmente usar uma folha de papel para que possa anotar qual é a sua tarefa. É nela onde você vai colocar todo o seu foco. Assim que você decidir, você coloca o seu cronômetro para daqui a 25 minutos. Uma vez que comece o tempo, foque o máximo que possa nessa única tarefa pelos próximos 25 minutos. E assim que acabar o tempo, cronometre 5 minutos, que é o tempo que você tem para descansar, e é onde você pode usar o tempo para fazer qualquer coisa que não seja relacionado com o que você esteja fazendo e que não use uma tela brilhante. O motivo para isso é que a gente precisa descansar a mente, e na frente da TV ou no celular, a gente não consegue isso. E depois dos 5 minutos, você volta a cronometrar 25 e começa o processo tudo de novo. Depois de fazer 4 sessões, se você for tão longe assim com suas tarefas, então é hora de ir para o próximo passo, que é dar uma pausa maior. E se quiser, você pode voltar disso e começar tudo de novo. Pronto, são esses os 6 passos. Essa é a técnica em si, bem simples de se colocar em prática. E você já pode começar a usar na sua próxima sessão de estudos ou de trabalho. E agora que já mostrei a técnica, posso começar a explicar os detalhes. Um dos grandes problemas da atualidade são as distrações. Então, uma mensagem que poderia ser respondida, um produto que queríamos procurar na internet, a roupa suja que precisa ser lavada, ou até a notificação de algum vídeo meu. Essas são todas distrações que essa técnica resolve. Ela é feita da seguinte forma. Além do seu material de estudo ou de trabalho, devemos deixar uma folha em branco, que vai ser usada para anotar todas as coisas que poderiam nos distrair. Escreva todas essas distrações nessa folha de papel e deixe elas lá para serem feitas depois que você acabar o que é realmente importante no seu dia. Essa talvez seja a parte mais importante desse vídeo e da técnica. Como disse no vídeo sobre autodisciplina, você deve fazer uma barreira de proteção para deixar longe toda e qualquer distração que possa chegar até você. Então, nada de mensagens no celular, compras ou qualquer outra distração. E aliás, isso eu recomendo não somente quando você estiver usando a técnica Pomodoro, mas de agora em diante, em tudo o que você estiver fazendo. Como já disse, esse é um dos nossos maiores problemas da atualidade. E a forma mais simples de se combater isso é listando essas subtarefas para serem feitas posteriormente. Além disso, posso citar alguns outros motivos dessa técnica ser tão boa. Sabendo que temos apenas 25 minutos para uma tarefa, as tarefas grandes que desencorajam a gente precisam ser quebradas em tarefas menores, o que vai de encontro ao que disse no vídeo sobre autodisciplina. Com tarefas menores, conseguimos fazer elas, nos motivamos e continuamos disciplinados. Ter um cronômetro marcando o tempo para nós tira o peso de controlar o tempo por conta própria, o que deixa nosso cérebro mais livre para o que realmente importa. E como já disse,
Essa técnica preserva a sua capacidade mental, colocando uma trava, fazendo você trabalhar apenas no período de sua maior eficiência mental. Isso é o real significado da palavra produtividade. E se por acaso você já sabia disso tudo, o vídeo ainda não está perdido, porque como disse no começo do vídeo, agora é o momento de otimizar essa técnica. E essa técnica foi criada por um italiano na década de 80, e acredito que não existem comprovações científicas que o período 25-5 seja o melhor para todos os seres humanos. Então, se teste enquanto estuda. Se os 25 minutos ou 5 forem pouco, você pode sim aumentar, mas sempre tente deixar essa proporção de tempo de estudo e descanso, porque senão você vai acabar com sua produtividade, que é o intuito dessa técnica. Por experiência própria, eu uso sim um tempo de 25 minutos, mas quando o tempo acaba, por muitas vezes eu continuo trabalhando ou estudando, porque por várias vezes estou naquele nosso modo focado, que se chama estado de fluxo, e que ainda vou falar aqui no canal, onde a gente consegue fazer muita coisa em pouco tempo. Eu não seria louco de querer acabar com isso. E essa foi a simples, mas poderosa técnica Pomodoro. Então, paramos aqui e voltamos ao nosso encontro aqui. Todo mundo conseguiu assistir? Diminuiu o áudio. Todo mundo conseguiu assistir? Sim, professor. Tranquilo. O João falou que ele faz uma técnica de 1 hora e quanto tempo você descansa, João? Tranquilo, Tarcísio. Pode acompanhar, mas volta para cá. Você falou que usa 1 hora para estudar e quanto tempo de descanso você coloca, João? Você falou? 10 a 15 minutos. Você já esticou o prazo, né? Dobrou a meta aí, como diria lá a outra. Então, por exemplo, a técnica Pomodoro, eu tô com a cola aqui para facilitar na hora da sequência. Então, ó, você vai listar a atividade que você tem que fazer naquele momento, né? E começar a focar. No caso aqui, o Pomodoro é aquele cronômetro, por isso que tem esse nome, mas você vai usar o celular como estratégia com despertador, né? Tem cronômetro no celular, tem despertador, tem aplicativo Pomodoro para isso também. Pois é, veja só, Shakira, é uma questão de acostumar, educar o seu corpo. Então, você focar durante 25 minutos naquele material. No vídeo da disciplina, num exercício, numa leitura, você lê lá a quantidade de páginas possíveis em 25 minutos. Deu 25, despertou lá o seu Pomodoro, o seu cronômetro ou o que seja, toma um café, que o meu já acabou, toma um suco, dá uma volta pela casa, pega outra coisa, deu 5 minutos, parou o tempo, volta para o estudo. Esse processo, inicialmente, vai ser muito chato, porque você vai ficar preso ao relógio. Mas é uma questão de você acostumar o seu corpo. O corpo precisa de exercício, né? Seja para a questão física, mas principalmente para a questão mental. É um processo de educação mental que você vai acostumar o seu corpo a otimizar esse tempo e, a partir disso, você criar uma rotina de estudos mais focada. Porque não adianta você parar 5 horas, hoje eu vou estudar 5 horas de física. Você não sabe o seu limite. Você não sabe até onde você pode ir. Tanto é que a técnica, ela tem escalas, né? Ela começa nesse ciclo de 25, 5, 25, 5. Aí depois você pode aumentar esse ciclo. Mas só recomendo que aumente quando o seu corpo estiver acostumado. É como uma pessoa que está fazendo exercício físico. Uma pessoa que está começando a fazer exercício físico hoje, ela não pode correr 10 quilômetros, porque o corpo dela não vai aguentar. Ela tem que ir paulatinamente aumentando o tempo de estudos para poder fazer isso. De exercício para poder fazer isso. O mesmo vale para o estudo. Então, essa técnica ou tática, Amanda, ela é uma forma simples, objetiva, de customizar o seu tempo e melhorar o seu tempo. Então, é um planejamento diário, digamos assim. É um planejamento mais, como é que eu vou dizer, mais momentâneo, né? Daquele momento. Não é uma coisa que você vai fazer para a vida toda, que aí a gente vai falar mais adiante sobre isso. Então, essa é uma técnica. Existem outras técnicas de estudo, de você, por exemplo, intercalar a Pomodoro com a técnica de seleção de disciplinas, como você seleciona a disciplina para estudar, ou então você seleciona a temática, mas nunca
passe muito tempo sem descansar. Sempre tem um intervalo de descanso, porque o corpo precisa desse intervalo para ele absorver a questão do conteúdo e entender ele melhor. Então, use esse vídeo aqui que vai estar disponibilizado lá depois no Ava como uma referência para poder trabalhar e organizar o próprio corpo. Mas planejamento não é somente uma coisa feita para um prazo curto como esse do método de estudos, que aí aqui uma sugestão dessa organização. O planejamento ele também é feito por uma vida, e aí vem o centro da nossa aula de hoje, que é exatamente o que a gente chama de projeto de vida. Eu vou projetar, enfim, o slide aqui. Eu quero ver se vocês me dizem quando aparecer ele maior. Vocês me avisam que eu volto aqui no... Tá travando, ixi. Eu não gosto do Google Meet às vezes por conta disso. Eu sei que não apareceu ainda. Quando aparecer, vocês me avisam. Apareceu uma tela azul para vocês aí? Só azul. Abre o microfone ou deixa um... Não, professor, não apareceu nada. Deixa eu tentar aqui. Apareceu algum nomezinho aí? Apareceu? Não. Que estranho. A tela inteira. Deixa eu ver de novo aqui. Acho que agora vai. Apareceu? Agora sim. A tela tá azul, né? Apareceu. Beleza. Então a gente vai discutir aqui uma questão de planejamento a longo prazo, né? Qual é a idade média de vocês aí? 15 anos, 14 anos? 14 e 16. 14 acho que tem mais ninguém não, acho que é 15, 16. Tem alguém com 14 na turma? Não, né? Tem, né? Quem? Eu acho que não. Vocês já estão sentindo o peso da vida? Só uma pergunta antes de começar. Vocês já estão sentindo o peso da vida? Aquelas belas tapas na cabeça que a vida dá? Já. Vocês revidam de volta? Depende. Não, eu fico com preguiça de revidar, pra quê? Tem que revidar, viu? Inclusive, até para revidar tem que ter planejamento. Bora discutir um pouco sobre isso, né? Digamos que essa aula aqui, discutir profissão e vida, a gente sempre resvala na psicologia. Não sou psicólogo, mas a gente sempre vai resvalar em questão de comportamento, de posicionamento no mundo, de amadurecimento, né? Então, a ideia dessa aula é tratar exatamente esse foco de projeto de vida, que é a questão de você organizar a sua vida. A palavra projeto, né? Ela tem um significado, a raiz dela projetar para frente, né? Por isso que a gente chama, por exemplo, uma aula de projétil, né? Porque ele tem um curso para frente. O projeto é isso, é você projetar adiante o seu futuro. E um projeto de vida é algo importantíssimo ser feito, porque a gente precisa organizar, estabelecer metas para poder atingir e mais adiante ter uma vida mais, como é que eu vou dizer, controlável, né? É basicamente isso. Você não vai controlar toda a sua vida, mas você vai pelo menos controlar uma parte dela, estabelecendo metas e organizando o seu dia a dia, né? Para exatamente você poder aí subir para atingir o seu alvo. Então, por mais que pareça algo básico, a presença desses projetos na vida de alguém é de influência profunda em vários aspectos. Primeiro, qualidade de vida, produtividade, a questão da saúde mental, a questão da capacidade de gestão de tempo e expressão de criatividade. Uma pergunta para vocês. Nesse mês de IFRO online, vocês já sentiram que a vida de vocês piorou em algum momento? Podem ser sinceros. Eu volto para lá daqui a pouco. Pode abrir o microfone, falar. Pode repetir aí, professor, que o áudio Eu não entendi. Nesses meses de IFRO, vocês sentiram que a vida de vocês piorou em algum momento? Eu digo em relação à vida de estudante. Eu só não tô entendendo a matéria às vezes. Muitas vezes eu consigo entender, mas é bem pouco. É só isso só que tá prejudicando. Mas eu digo o formato, de algum momento te deixou assim meio frustrada ou triste, ou enfim. Eu digo o formato da questão.
Já, mas foi umas 2 vezes só, 3, no máximo. Porque Mas não- alguém sofreu Professor, Foi. eu acho que foi no primeiro seminário de bioquímica, eu acho, pra mim. Porque, tipo, o professor dava o tema e a gente tinha que pesquisar, né, dentro desse tema. E o meu grupo ficou com... Os outros grupos ficaram com doenças e, tipo, o que causava, né, o fator bioquímico. Eu tinha que explicar tudo o que acontecia antes de acontecer a doença. E tava um pouco complicado pra eu achar. E, tipo, eu fiquei muito frustrado, que eu todo dia eu tava indo na biblioteca e eu não conseguia achar. Até que eu Isso no falei com o começo do professor, ano. com o aluno. Aí no final deu certo, né, mas foi difícil. Então, mas o planejamento é essencial para a qualidade de vida, para a gente sofrer menos, né? Então, no começo do ano, eu tô falando em relação ao professor, a gente sofreu muito, porque a gente não estava planejado esse formato, a gente, do dia para a noite, estava no formato presencial, passou para o AVA e foi muito difícil. Produtividade, a gente precisa pensar em estratégias de melhorar ela. Saúde mental. Vocês devem saber que na instituição tem muitos alunos que têm problemas em relação à questão do comportamento, em relação a questões psicológicas, e muitos desses problemas vêm exatamente do dia a dia e até mesmo da própria escola, do próprio IFO também, que acaba afetando. Capacidade de gestão de tempo, né, é essencial nesse processo, e principalmente tudo isso gera a expressão de criatividade, né? A gente só vai ser criativo se tem um bom tempo gerido, se tem uma saúde mental em dia, se pode ser capaz de produzir e se a nossa vida tiver qualidade. Então, esses 5 aspectos aqui elencados, eles são essenciais para a gente pensar um projeto de vida, né? Que vai buscar, no final das contas, tudo isso aqui. Porque a gente precisa projetar a vida da gente para poder ser melhor e nunca o contrário. Então, quais são os passos, né? Faça um desejo aí. Quais são os passos que a gente tem que fazer para poder fazer um projeto de vida? Tem várias metodologias, essa é uma delas especificamente. Então, o primeiro passo é: quem é você? Então, quais são os seus valores, pontos fracos e fortes? Quais são as ameaças aos seus planos? Pensa mais sobre o passado, sobre o futuro e sobre o agora. Eu pergunto para vocês que estão aqui comigo hoje, nesse momento, como é que vocês se definem em uma frase, uma palavra? Quem são vocês? Claro que sabem, Marcelo. Como é que vocês definiriam em uma palavra, uma frase? Eu sou, por exemplo, há alguns anos atrás eu poderia dizer eu sou atrapalhado, porque eu sou meio bagunçado. Mas eu sou perseverante, por exemplo. Educado. Eu, no meu caso, sou Uma boa esforçada, eu tento me esforçar ao máximo. esforçada. Isso, creio eu. Sim. Eu também me acho responsável. Esforçada. Insistente, beleza, João, tranquilo, você sempre tem que tentar realmente ser, né, disso. E aí, como é que vocês observam um aspecto ruim de vocês? Por exemplo, no meu caso, eu acho que eu sou às vezes arrogante. Isso é uma coisa que eu sei que eu sou. Melhorei bastante, inclusive. Mas vocês, como é que vocês observam aí um aspecto ruim de vocês? Estressada. Sem paciência. Sem paciência. São parecidos, né? Estresse e paciência é parecido. Desastrado, a Letícia disse que ela é. Ela deu o aspecto bom e o aspecto ruim. E, de fato, ser arrogante, às vezes, inclusive, no meu caso, afeta porque as pessoas não gostam muito de pessoas arrogantes. Eu tive muitos problemas no outro trabalho por conta disso. Por que a gente está falando sobre isso? Porque o primeiro ponto de um projeto de vida é a gente saber quem a gente é, né? Quais são os nossos limites, nossas características boas e ruins. E, principalmente, né? Como é que a gente olha para o passado, para o presente e para o futuro? Eu olho para o passado como, por ser historiador, a partir de 2 maneiras, né? Por ser historiador, que é o objeto que eu trabalho, mas se eu olhar para o passado da minha família, tinha um passado muito difícil. Mas eu não deixo esse passado difícil afetar o andamento da minha vida. Eu lido muito bem com ele. Então, a gente precisa sempre lidar bem com o passado, não deixar coisas fechadas, não deixar mágoas abertas, feridas abertas. A gente tem sempre que lidar bem com os problemas do passado, né? Construir bons relacionamentos. Em relação ao futuro, o que a gente espera para o futuro? Eu ainda, por exemplo, tenho muitos sonhos e pretendo conseguir. Então, eu ainda sempre olho para o futuro, porque eu preciso pensar
mas eu só posso reagir ao passado e tentar mudar o futuro no agora, que é exatamente a questão do planejamento. Eu tenho que pensar quem eu sou, onde eu estou, quais são as minhas características para poder me localizar e poder andar. Então, o primeiro passo é crucial. Saiba quem é você, o seu passado, o seu presente, para poder projetar o seu futuro. Então, começa aqui um processo de planejamento. O segundo passo é talvez o mais difícil, né? Que inclusive vocês vão fazer mais adiante a atividade dessa parte da unidade, que é exatamente colocar no papel o que você pretende atingir na vida, né? Você vai escrever, pegar o caderninho lá, atividade, escrever. Então, uma pergunta para vocês. Vocês planejam a vida de vocês para daqui a alguns anos? Vocês têm sonhos? Eu digo nem sonhos, metas a atingir? Alguém tem? Sim, eu tenho várias metas. Exemplo, professor. Beleza, Amanda, Augusto, Shakira falou também. Quem mais? Tem mais gente aqui na sala, viu? Pode falar aí. Amanda, você pode estipular para a gente uma meta da sua vida e quantos anos você teria para atingi-la? Mais ou menos até os meus 25 anos eu quero já estar formada. Se eu não conseguir, eu vou me alistar para o exército. Se caso eu não conseguir, pretendo me formar em outros cursos, em outras áreas que eu gosto, tanto da biotecnologia também, que eu gosto muito, coisas que tem a ver com isso. Mas até mais ou menos uns 25 anos, 27, eu já quero estar numa vida, digamos assim, estável já, que eu já tenho a minha própria casa, que eu mesma já dê conta de me sustentar e ajudar a minha mãe no que ela precisar, ou algo do tipo. Que é independência econômica aos 25, né? Basicamente. Isso. Uhum. Sim. Letícia e Tarcísio. A Shakira quer vender arte na praia. Claro que você não quer, Shakira. Letícia e Tarcísio, podem dizer uma meta profissional que vocês colocaram para vocês? Profissional, uma meta. Vocês sabem que vocês têm uma meta em comum de todos aqui, né? Depois eu falo qual é. É uma meta muito pequena. A minha Marcela. meta é passar no ensino médio e entrar em alguma faculdade que eu ainda não sei o que eu vou fazer. E já Essa é a começa próxima a meta também. Descobrir o que eu vou fazer. Exato. A Marcela e a Amanda falaram aqui. Todos vocês têm uma meta em comum, que é terminar o ensino médio. Aí vai variar. Vão continuar no IFRO? É uma coisa. Vão sair do IFRO? É uma outra coisa. Então, mas a meta aqui geral é terminar o ensino médio em 2 anos e meio. Menos, na verdade, né? 2 anos e 3 meses. Então, a gente tem metas que tá mais consciente para a gente, tem metas que não estão conscientes assim. E é importante esse processo que a Amanda colocou aí, de estipular a idade, com tal idade eu quero ser independente, porque isso acaba sendo o norte que te guia. Eu dizia isso com 15 anos e com 18 eu saí de casa, já passei a ser sozinho. Então, eu saí de casa com 18 anos. Eu mudei de estado mais do que cigano, literalmente. Eu nasci em Pernambuco, fui para São Paulo, depois eu voltei em Pernambuco, fiz graduação, voltei, aí desci, fiz mestrado, fui para Minas, Goiás, Amazonas, agora estou aqui. Então, assim, mas tudo isso foi planejado, pensado, né? Então, eu planejava fazer doutorado. Eu abri 3 frentes possíveis, USP, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, por aí vai. Então, é importante a gente estipular metas. E antes da idade de 25 anos, eu já estava fora de casa, independente financeiramente há muito tempo. Com 22 anos eu estava aprovado em concurso público. Então, mas Shakira, você pode não ter saído, mas você vai sair. Se você planeja isso, você consegue. Não adianta só dizer que eu quero ir. A gente tem que planejar, estipular metas, prazos, fazer por onde. Exato, Tarcísio. Você sabe que você colocou aí metas, que a gente vai falar mais adiante, de curto e de médio prazo. Aí terminar o ensino médio é uma meta, fazer a faculdade é outra, arrumar a sua própria casa é uma meta e ajudar os seus pais é outra. Você tem 4 metas aí e cada uma tem um tempo diferente. Então, só que nesse sentido, cada uma tem um planejamento diferente. Vamos seguir adiante e ver como a gente pode, por exemplo, o Tarcísio, como é que ele vai poder planejar adiante essas metas dele. Então, por exemplo, Tarcísio, já colocou no papel uma parte das metas aí, exatamente. Fazer o planejamento, o projeto de vida passa por isso. Então, o terceiro passo
basicamente é o seguinte: formar parcerias, pessoas que sirvam de exemplo, né? Façam uma lista de pessoas que te influenciam positivamente. E aí eu lanço para vocês uma pergunta que tem a ver com o anterior. Quem, por exemplo, e aí pode ser uma pessoa do dia a dia de vocês ou de fora, que vocês se espelham? Quem é que, por exemplo, vocês queriam ser? Um exemplo de pessoa, mulher ou homem, que são influências para vocês e que são exemplos. Podem dizer aí. Minha mãe. Mãe. Quem mais? Minha tia. Por que a mãe, Amanda? Por que a tia, Marcela? Porque a minha tia, minha ela mãe. estudou muito. Ah, pode falar, Amanda. Não pode falar, depois eu falo. Fala, caramba! Não sei qual é o alfabético. M, né? A Amanda fala, depois ela... Bom, a minha mãe, porque ela sempre teve o esforço dela. Até o dia de hoje também ela ainda é uma mulher muito esforçada, por mais que não tenha conseguido terminar os estudos pelos motivos pessoais, mas ela sempre demonstra ser essa mulher forte que ela é. Sim. E sempre me ajuda quando eu preciso, ela me dá conselhos, ela me levanta quando eu caio, e ela é uma mulher que eu me inspiro muito, muito mesmo. É um exemplo da sua vida. Isso é importante, você ter esse tipo de exemplo. Marcela, depois do... Meu exemplo é minha tia e minha mãe. Gente, eu esqueci da minha mãe, desculpa. Mas é minha tia e minha mãe. Porque a minha tia, ela já perdeu muitas pessoas, mas ela estudou, ela se formou e agora ela tem uma casa muito bonita. Tem uma família maravilhosa. Minha tia, ela estudou bastante. E minha mãe, por ela não ter desistido do sonho dela de virar médica, porque agora minha mãe tá fazendo faculdade. Ela não Da pandemia. e botou em prática como planejou, né? Augusto, Planejou. É porque Você ia eu que falar. atrapalhei, né? Porque eu nasci e ela não pôde fazer faculdade, mas tudo bem. você não foi planejado, digamos assim. É. Beleza. A gente comenta sobre isso depois também. Augusto, você ia falar? Oi? Você ia falar? Você abriu o microfone? Não, foi sem querer que tinha apertado. Tarcísio? Alguém mais tem algum exemplo, tipo, de vida ou um herói? Por exemplo, eu conheço muita gente que é fã do Steve Jobs, né? Que é o criador da Apple, que morreu, inclusive, mas é considerado um exemplo de empresário, etc e tal. Apesar de eu não concordar muito com algumas práticas dele, mas realmente é um grande exemplo, né? Então, quando a gente fala ter exemplos e parcerias, é a gente se espelhar em alguém. A Amanda e a Marcela colocaram exemplos da família, né? Que são mulheres fortes que influenciaram elas, ou influenciam de algum momento, e ao mesmo tempo que são exemplos, são parcerias, porque elas colocaram aí que são pessoas presentes no dia a dia. É uma coisa importante, só para a gente salientar aqui, pessoas que influenciam positivamente, pessoas que agregam a nossa vida. Entre o vizinho drogado e o vizinho estudioso, a gente tem que sempre estar próximo do vizinho estudioso. Então, infelizmente, o vizinho drogado, ele não vai ajudar a gente em nada. Ele precisa de ajuda, inclusive. Então, a gente precisa fazer escolha de amizades, a gente precisa escolher exemplos a seguir, e são exemplos que vão influenciar a gente nesse processo. E por que parcerias? Porque muitos desses exemplos são pessoas que vão ajudar a gente, de alguma maneira. Então, eu não tive, por exemplo, essa vantagem, mas muitos amigos meus, quando entraram na universidade, e começaram a pesquisar, tiveram um orientador ou orientadora que virou uma espécie de pai e mãe, e foi seguindo eles até o doutorado, porque são pessoas que foram espelhos, né, importantes, né, exemplos, e ajudaram eles dentro da universidade a fazer pesquisa, ensinaram muito, e hoje, inclusive, tenho amigos que são colegas de trabalho dos seus ex-orientadores, que eram exemplos, né, de vida para essas pessoas na universidade. Então, assim, na vida profissional e pessoal, sempre busquem bons exemplos, pessoas que vocês podem contar, vocês podem organizar a vida de vocês. Quem é que teve problema com a coleguinha no seminário? A sua Letícia falou que se inspira muito na mãe e no tio, que estudaram e lutaram pelos sonhos e metas deles, mesmo com algumas pessoas da família dizendo que eles não iam conseguir. Porque eles estipularam, né, eles organizaram a vida deles. Sim, Augusto, a primeira coisa a gente tem que acreditar na gente, mas usar o exemplo também, viu? Quem aqui já teve problema com um colega na hora de fazer seminário? Só um exemplo. Eu. Qual foi o problema? Assim, em relação assim, eu sou uma pessoa que eu gosto de... Ou eu faço muito bem ou nem faço. Uhum. Então, o que acontece? Eu gosto muito de planejar e, por exemplo, no meu grupo,
não todas as pessoas, mas tinham pessoas que não estavam colaborando. Então, eu tive que fazer uma boa parte do trabalho. E mesmo assim, quando eu terminei, enviei os conteúdos para o pessoal estudar. Algumas pessoas ainda não conseguiram. Não sei os motivos, né? Por isso que eu não julgo. Porém, isso foi algo que me deixou um pouco chateada, né? Então, foi isso. Amanda Shakira. Porque você sabe que você pode pedir, conversar com... Depois eu falo, deixa eu ouvir as meninas aqui, e aí eu falo mais ou menos, comentar uma coisa sobre o que você falou aí. Amanda, Shakira, Letícia e o Augusto. Qual foi o problema que ocorreu no grupo? Tá, o meu problema, na verdade, foi eu mesma, porque no começo eu queria, sabe, liderar tudo. Tipo, eu não sabia trabalhar muito bem em grupo. E eu achei que depois dessa ia melhorar. Não, depois eu vou conseguir fazer tudo em grupo. Mas aí veio a quarentena e eu continuo mandando em mim mesma assim. Eu acho que eu, de alguma forma, tenho que ver um jeito para me melhorar isso, em trabalhar em grupo. Você tem que saber o seu limite, né? Reconhecer as suas falhas e os seus limites, mas principalmente um grupo tem que ser definido metas e definidas atividades. Então, um grupo geralmente tem um líder que organiza tudo, isso é fato. Mas mesmo o líder tem limites, né? E é importante em qualquer atividade em grupo o diálogo e a abertura para falar e fazer a crítica quando é necessário. Porque a gente confunde crítica e aí tem um problema com as pessoas. As pessoas que estão na nossa vida não é só para falar o que a gente quer de bom, ouvir o que a gente quer, ouvir coisa boa. As pessoas estão na nossa vida para falar coisas que vão ajudar a gente. Essas coisas podem ser, naquele momento, podem ser encaradas como algo, digamos, uma crítica, ou algo que a gente acha ruim. Mas nunca espere uma amizade, pessoal, ou uma questão profissional, e especialmente uma pessoa que for um exemplo para você, nunca acredite na pessoa que passa só a mão na sua cabeça. Nunca crê na pessoa que só fala o que você quer ouvir. A gente tem que saber que tem que ouvir coisas boas e coisas ruins sobre a gente. E ser maduro o suficiente de aceitar a crítica. Então, isso é uma coisa importantíssima. É importante, né, apontar o erro. É importante definir o limite. É por isso que essas pessoas mais responsáveis, ou essas pessoas mais velhas, ou as pessoas que são exemplares, elas têm que ter essa postura em relação a gente tem que saber amadurecer com a crítica. É por isso que é importante saber escolher as pessoas com quem a gente está lidando. E por isso que é importante em grupos ser muito objetivo. Ó, pessoal, o tema é esse, a gente vai dividir dessa maneira. Bora, vamos negociar aqui, vamos fazer. Se a pessoa não... Tem uma pessoa que não está participando, o grupo se reúne e tira ela. E simples. E essa pessoa é responsável que arque com as consequências dela fazer o dela. Então, um grupo tem que saber o momento de agregar pessoas e o momento de tirar a pessoa que não funciona. Porque a gente tem que sempre ter pessoas que agreguem a gente. Professor? Oi. Mas, no caso, igual você falou, cada um tem que fazer a sua parte. Mas, às vezes, está aí o problema. Porque tem gente que não faz. Que, por exemplo, tem matérias, no IFRO mesmo, uma matéria nossa, que a gente tem que fazer a nossa parte, que garante metade da nota, mas a outra metade é como se fosse o trabalho todo, entende? Então, se alguém não faz, acaba... Mas eu falo, essa pessoa tem que ser retirada. Por isso que o grupo... Quando começar... Só uma dica de trabalho em grupo. Quando vocês começarem o seminário, vocês façam uma reunião inicial para definir as metas e tarefas, mas principalmente definir as regras. E estipular lá, ó, se a pessoa não fizer tal atividade, não fizer, ela vai ser retirada do grupo. E ela que procure outro grupo ou faça sozinha. Porque senão vai acabar acontecendo isso, do grupo fazer o trabalho todo e ter lá uma pessoa que fica só ali de boas, né? Ó, tá ali de boas e só tá ganhando a nota sem fazer nada. A gente tem que arcar com as consequências das nossas ações. Então, uma pessoa que não faz nada não pode ser laureada, não pode ganhar, ela tem que ser punida. Uma pessoa que faz as coisas, ela tem que ser, obviamente, laureada e ganhar os parabéns por isso. Então, quando vocês forem fazer um trabalho em grupo em breve, como eu falei, use esse passo aqui, isso para a vida toda. Saibam escolher as pessoas boas para estar com vocês. E selecionem mesmo. E quando vocês organizarem um seminário, quem não compactuar com as regras do grupo, sai. Agora, isso tem que ser definido no começo, para que não tenha... Deu para entender, para não ter atrito? Qualquer relacionamento tem que saber os limites. Sabendo o limite no começo, quando for algum problema ao longo do andamento, vai ser menos atrito. E tem que ser realmente maduro em aceitar as consequências das próprias ações. Então vamos seguir adiante, que a gente tem mais muita coisa para falar ainda, né? Mas a gente comenta mais sobre isso ao longo.
Então, o próximo passo, assim, e sempre revisar a sua lista, porque vão ocorrer pessoas, por exemplo, pessoas novas que agregam, vão ser colocadas na sua lista, e pessoas que já não agregam mais podem ser retiradas, né? Tem gente que muda muito ao longo da vida, então, em algum momento ela pode agregar, em outro não agrega. Então, parcerias e exemplos, eles têm que ser sempre revisados. Será que ainda aquela pessoa é um exemplo para mim? Será que ainda aquela pessoa pode ser uma boa parceira? É bom sempre refletir sobre isso. O quarto passo, ele é talvez mais complexo, porque você tem que criar uma visão para a sua vida, né? Como um todo, né? Estabelecendo metas, estipulando prazos. Então, vê, por exemplo, o roteiro. Eu até comentei aqui, quando o Tarcísio colocou lá no chat a fala das metas de vida dele. Você tem metas que são curtas, né? De 1 a 2 anos. Iniciar com uma visão de curto prazo, fazendo projeções para daqui a 1 a 2 anos. Então, por exemplo, uma meta de vocês nessas aí curtas é uma meta de terminar o ensino médio. Então, é uma meta de prazo curto, né? Uma projeção curta. Aí você vai ampliando, você começa com as metas pequenas e vai ampliando para metas maiores, como a Amanda já colocou aqui. Ampliar os horizontes, planejando seus objetivos para daqui a 5 anos, por exemplo. Então, daqui a 5 anos, terminou o ensino médio, 5 anos, está começando a faculdade, na metade da faculdade, por exemplo. E, por fim, 10 anos, né? Uma meta maior, planejamento de longo prazo, que vai até a aposentadoria. Então, quando você vai fazer um projeto de vida, você vai fazendo assim, ó, a cebola, as camadas. A camada de dentro, você vai aumentando as camadas. Camada de dentro, projeto de curto prazo. Camada do meio, de prazo médio, né? E a camada maior, o longo prazo. Então, é de dentro para fora. Por exemplo, meus planejamentos agora, como já atingi uma grande parte... Exato, Amanda, tem gente que faz propósito, por isso que a gente tem que tirar da vida da gente. É basicamente isso. Então, qual a minha grande meta hoje de vida? É ser professor universitário de um curso de História e depois orientar a minha mestrado e doutorado. Eu estou esperando só os concursos voltarem a acontecer para poder estudar de novo e focar nisso. Então, nesse momento, eu estou em stand-by por conta da pandemia. Tem até um concurso que eu estou inscrito lá no Tocantins para a Universidade Federal. Eu estou esperando fazer isso. A minha última meta foi batida, que era defender o doutorado. Defendi há um tempo atrás, fechou essa meta. Então, a gente tem sempre que fazer isso. Aposentadoria, já estou planejado, porque já estou como servidor público, então já está meio que planejado isso, a longo prazo. Estou pagando aposentadoria, com 70 anos eu me aposento. A minha meta é essa, 70 anos eu não quero mais estar trabalhando, eu quero estar em casa ou viajando. Então, essa meta de longuíssimo prazo, eu já sei mais ou menos o que acontece. Mas tem outros que ainda preciso atingir, né? Então, por exemplo, ser pai daqui a um tempo, eu terminei o namoro, mas enfim, acontece de aparecer outras meninas, e ser pai daqui a uns anos. Mas eu nunca pensei em ser pai nesse período que eu estava estudando, fazendo doutorado, porque era algo que iria atrapalhar a minha vida. Então, eu deixei de lado essa parte pessoal e foquei na parte profissional. Depois eu vou voltar nessa perspectiva pessoal com mais afinco, né? Porque eu acho que está na idade de ser pai, porque eu já sou maduro o suficiente, já não sou mais um adolescente ou um jovem, já sei mais ou menos como é a vida organizada, então a minha vida já está, como é que eu vou dizer, já pode receber tranquilamente uma família, mas é uma questão optativa minha. Tenho colegas que estavam fazendo doutorado, casaram, tiveram 2 filhos no meio do doutorado. No caso, amigas, né? Ela engravidou no começo e no final, basicamente. Quando ela estava defendendo, estava grávida. Então, assim, são questões de metas, mas eu acho meio loucura isso. Então, vocês já pararam para pensar de vocês daqui a 10 anos? A Amanda meio que falou, e vocês, pessoal? O restante. Daqui a 10 anos, vocês vão estar fazendo o quê? Vão estar onde? Ou querem estar fazendo o quê? Ou querem estar onde? Nunca pensou nisso, Marcela? É difícil pensar isso? Te incomoda pensar nisso? Te dá medo, alguma coisa? Não é que dá medo. É que eu nunca pensei daqui 10 anos, assim, né? No máximo para daqui uns 5 anos, ou um pouquinho mais. Mais alguém? O que atrapalha, às vezes, é a indecisão. Uma hora eu quero estar num lugar e outra hora eu quero estar em outro. Isso que eu ia falar, indecisão. Decisão, a idade de vocês é essa idade da indecisão, mas você sabe que tá chegando o momento de decidir, né?
até os 18 anos a indecisão ela é tranquila. Depois disso ela não é mais aceita. Até porque, socialmente falando, vocês vão ser cobrados em casa e fora de casa. Tá trabalhando, tá fazendo faculdade, tá namorando, vai ter filho, vai casar. Alguém já foi cobrado nesse sentido? Então, assim, agora ainda não, porque vocês estão na idade de que essas cobranças aqui não são normais. Mas deixa chegar, bater na porta aos 18 anos. O pai e a mãe vão ser os primeiros a fazer isso. Cobrar vocês, vai trabalhar não, vai ficar em casa para sempre vendo novela, e por aí vai. Então, assim, e as namoradas, aquela tia que vai na festa de família, esse menino cresceu, eu peguei ele no braço, e as namoradinhas? Aí o menino responde lá que não tem nenhuma, né? Enfim, as benditas tias, exatamente, né? Elas sempre fazem essas perguntas. Ou então, o pai e a mãe começam a cobrar, vai ficar para sempre aí no sofá, ou então fazendo vídeo do TikTok, então vai começar a trabalhar. É basicamente isso, né? Vocês parar para pensar que daqui a alguns anos vai ser piada dizer, e tu que era TikToker? Porque, enfim, né? A gente precisa começar a levar a vida a sério, né? Então, nesse momento, essas cobranças para vocês não são tão presentes, né? Porque não faz sentido perguntar para o adolescente quando ele vai casar ou quando ele vai arrumar um emprego, porque o que é cobrado de vocês hoje? Estudar. Mas quando chegar a 18, 19 anos, vai acontecer isso. E qual é a resposta que você vai dar? Eu estou pensando. Não eu estou me preparando para entrar na universidade, eu estou me preparando no concurso público. Ou então, nesse momento, eu não quero namorar porque eu estou focando na minha vida profissional. Até o jeito de responder é diferente. Augusto, tu é TikToker, cara? Enfim, até o jeito de responder é diferente, né? Até o jeito da gente poder rebater a pessoa que está cobrando isso é diferente. Você vai ser daqueles que vai dizer, estou pensando, ou você vai daquele que vai dizer, eu estou nesse momento me programando, me preparando para fazer um concurso. Então, a gente precisa sempre ter uma forma de... Não vou fazer TikTok. Enfim, depois eu quero ver um vídeo do teu TikTok, tá? TikTok. Até aqui tá tranquilo entender, pessoal, essa questão do planejamento do projeto de vida? Porque, inclusive, isso é uma disciplina. Tem colégios do estado, em alguns locais do país, onde eu dei aula lá em Pernambuco, era uma parte da disciplina de empreendedorismo. Então, durante metade do ano, os alunos faziam orientação profissional, etc e tal. Só que esse ano bendito, né, por conta da pandemia, essa disciplina aqui, inclusive este slide eu estou fazendo baseado no que eu já tinha trabalhado lá em Pernambuco, os alunos faziam projetos, eles visitavam locais de trabalho, a gente levava pessoas para dar palestra motivacional, então era bem interessante, mas esse ano aqui realmente não tem como. Então vamos seguir adiante o próximo passo, né? A escadinha, ela continua aí subindo, né? Então o quinto passo, gerenciar o seu tempo. Eu como historiador sei, o tempo, né? Ele é o recurso mais precioso que existe. Então classificar o nível das prioridades, né? Por exemplo, você tem coisas mais importantes, não importantes, coisas urgentes e não urgentes. Então alguém que falou de fazer o planejamento da disciplina. Tem lá a semana, né? Tá lá a disciplina todinha lá no AVA. Aí tu vai fazer a atividade, né, pessoal, do projeto, no último dia. Você não priorizou aquela atividade que era urgente. Você deixou de lado algo urgente para fazer outra coisa. Então, assim, isso para a vida como um todo tem um planejamento. Então, o que é mais urgente hoje? Por exemplo, no caso de vocês, caminhar na praça, jogando conversa fora, ou fazer atividade de bioquímica, por exemplo. Qual é a urgência maior que a gente tem? Então, a gente precisa colocar em prática esse passo. Não sei porque esse negócio sai toda vez que eu tiro ele aqui. Então, a gente exatamente estipular que atividades são importantes e que atividades não são, né? Porque muitas vezes a gente acaba dando muita atenção a coisas que não têm importância, que roubam muito tempo. Então, cada atividade vai ter um tempo importante a ser feito e tem que ser classificada conforme a sua especificidade. Isso vale para planejamento menor, mas para a vida toda. O que é mais urgente? Você comprar o último tênis da Nike, ou você, por exemplo, ter um emprego
para poder pagar suas dívidas. Níveis de urgência, né, e de importância. Vamos seguir adiante, porque tempo é dinheiro. O sexto passo, ele é... essa aqui é massa. Administrar o seu bolso. Uma pergunta para vocês. Quais são as formas de vocês ganharem dinheiro? Mesada, trabalham, porque tem aluno que trabalha, ou o pai e a mãe dá de vez em quando alguma coisa? Como é que vocês ganham dinheiro? Quando eu vou para Ariquemes, meu bisavô me dá dinheiro. É o único dinheiro que eu ganho. Bisavô legal, viu? Eu quero um desse, não tenho mais não. Pois Troco ótimo, ele me deu Shakira. R$50, até agora eu não gastei. Isso é importante eu falar por quê? Troco do pão, Shakira, tipo, tua mãe te dá R$5, tu compra R$4 de pão, é teu. Tu ajuda fazendo o quê? Atividade doméstica, lavando prato e varrendo a casa, Amanda? Sim, quem aqui já vendia docinho no IFRA? Alguém vendia docinho no IFRA? Inclusive é uma forma importante de ganhar dinheiro. Vender docinho, tem mais, o pessoal vendia o que mais lá no IFAM? Picolé. João, mas é fácil conseguir ou tu tem que barganhar, fazer aqueles acordos? Eu vou lavar os pratos hoje, você vai me dar R$10, uma coisa assim. Nossa, Eu ajudo em casa, né, no trabalho do meu pai. Então, quando eu vou, por exemplo, se eu vou na sorveteria, eu peço, tipo, R$5, ele me dá. Agora a pergunta que ele não quer calar. Vocês falaram da sua... Marcela, você vai falar? Não. É achar que... Então, a pergunta é, vocês falam como vocês podem ganhar ou vocês querem ganhar. Mas quando vocês ganham, vocês guardam dinheiro? eu guardo meu dinheiro. Geralmente o dinheiro que eu ganhava também, que eu guardava, era dos campeonatos de karatê que eu ia, que sobrava dinheiro e eu guardava. Mas você guarda no banco ou o que você faz? Eu economizava muito dinheiro, eu ficava deixando guardado, esperar o próximo campeonato, o próximo dia que eu fosse viajar, eu deixava guardado para usar o dinheiro. Então eu sempre tinha dinheiro, até minha mãe e meu pai pegar esse dinheiro emprestado. Eles estão me devendo, mentira, estão não, gente, não estão me devendo. Tem que anotar isso. Todo o dinheiro que vocês ganham lá, vocês têm que anotar o que entra e o que sai. O que entra e o que sai tem que ser anotado. Porque para você ter educação financeira é uma das coisas mais importantes que existe. Inclusive, deveria ser disciplina escolar. A gente organizar... Tem gente que tem 40 anos de idade na cara. Meu pai, por exemplo, tem mais de 40 anos. Ele nunca foi um sujeito organizado financeiramente. Então, a gente nunca pode gastar mais do que ganha. A gente tem que sempre projetar. Todo mês eu estou aqui anotando o que eu gasto, o que eu ganho. Eu já separo as coisas específicas, porque senão a gente se perde. E é importante sempre ter um dinheiro para urgência. Mas, professor, eu tenho 15 anos, eu estava falando de dinheiro guardar. Só um parêntese, em muitos países, Europa, Estados Unidos, em algumas famílias do Brasil também, mas lá por um motivo específico. A faculdade lá nos Estados Unidos ela não é pública, mesmo a pública é paga. Então, tudo lá é, digamos, privado, né? E são caríssimas, da mais ruim a melhor, elas são pagas. Então, a primeira coisa que um pai e a mãe vai fazer quando sabe que vão ser pais é abrir uma conta no banco para guardar dinheiro até os 18 anos para os filhos fazerem faculdade. E detalhe, lá os adolescentes, na época de férias, muitos trabalham em empregos intermitentes, né? Por exemplo, um mês de férias, vão trabalhar na McDonald's para guardar o dinheiro. Porque lá tem uma cultura de que com 18 anos, o adolescente tem que zarpar de casa para poder começar a se manter sozinho. São poucas as famílias que bancam o cara até a idade adulta. No Brasil, a gente ainda tem essa cultura de bancar adolescente ou jovem até os 20. Tem gente com 30 anos que ainda mora na casa dos pais, viu? Eu conheço vários casos, você deve conhecer também. Fica lá escorado no pai e na mãe, porque não trabalha, não estuda, não planeja nada na vida. Aí fica lá como parasita, coçando o saco, vendo televisão, ainda falando porcaria no ouvido dos pais. Gente, a independência financeira é o primeiro passo da independência na vida. Quando você tem a possibilidade de guardar dinheiro e ter uma fonte de renda, você está independente. É a primeira forma de você aparecer para a vida. Então, assim, guardem dinheiro. Quando começar a fazer qualquer trabalho na vida, não gastem como um condenado ou condenada. Organize as finanças, é imprescindível para o futuro.
Porque se acontecer alguma emergência ou você precisar de algo, você vai ter como comprar. Então, assim, nunca é legal depender dos pais para sempre. Não é legal isso. Porque até, inclusive, é um excesso a gente ficar na casa dos pais até os 25 anos, 30 anos. Então, tá começando a fazer 18 anos, já sabe que vai ser cobrado, já começa a fazer por onde sair de casa, mas se organize. Porque a questão de você financeiramente ser independente é crucial, porque organizar seus gastos dentro do quanto você ganha, bolsas, mesadas, salário, etc e tal, todos esses gastos devem ser organizados em nível de importância. Por quê? Quando você guarda dinheiro, você vai ter mais dinheiro, porque você vai ter uma base sólida para você investir, para você pensar no futuro, para você ser, em suma, independente. Isso é extremamente importante para qualquer pessoa, não depender de ninguém. Deu para entender? Tranquilamente? Vamos lá passar adiante, porque o tempo é escasso, inclusive é dinheiro. Sétimo passo, penúltimo, né? Todo planejamento deve levar em conta obstáculos inesperados pelo caminho, reprogramações e novas rotas, né? A gente tem que contar com os riscos. E, obviamente, com a possibilidade de ter obstáculo pelo caminho. A Shakira falou aí que nunca saiu de Rondônia, mas ela pode sair sim. Mas quais são os obstáculos que impedem dela sair? Ela vai precisar elencar esses obstáculos e ver qual obstáculo ela vai, primeiramente, derrotar, porque ele é mais fácil, e os mais difíceis ela vai encontrar formas complexas de conseguir ultrapassá-los. Mas sempre existe obstáculo na vida da gente. Eu posso elencar aqui que eu fui reprovado no doutorado 2 vezes até passar. Eu estava planejado, fiz a boa prova, mas eu não contei que a avaliação do projeto ia ser ruim e fui reprovado. Eu fiz, antes de passar no IFAM, né, que é o concurso que eu vim para cá depois, eu fiz 5 concursos antes. Em 3 eu fiquei em segundo lugar, e em 2 eu fui reprovado feio. Desculpa, não é corona, é alergia mesmo. Então, assim, mas eu sempre contei com obstáculo porque eu sabia que podia ser reprovado. Nunca vão com muita sede ao pote, achando que você vai conseguir sempre tudo que você quer. Se você acha isso, vai se frustrar muito. E a frustração é grande. Sempre pense que pode dar errado e faça o possível para dar menos errado. Sempre tenha um plano A, um B e, se possível, um C. Várias rotas. Eu vou usar o mesmo exemplo que eu dei na aula da outra turma. Você quer fazer direito, um curso de direito de boa qualidade. Você fez o Enem, tirou uma nota excelente. Aí você vai tentar via SISU o curso de direito da Uni, lá de Porto Velho ou de Cacoal, um dos dois, né? Tá lá, você tentou. Não conseguiu, mas a sua nota é muito boa, uma nota alta, e aí abriu o site para fazer a inscrição do ProUni. Você vai tentar lá o ProUni para a universidade de qualidade em Direito, eu não sei qual é o nome da de Porto Velho, acho que é a Uniron, né? Deve ser a melhor em Direito. Você tenta lá. É um bom curso? Beleza. É uma boa universidade? Você tenta a nota e vai. Mas você pode fazer outra opção. Eu posso deixar de ir para a Uniron e ficar mais um ano estudando para passar na Uni. São possibilidades. Você tem um plano A, tem um plano B e tem um C. Qual caminho você vai seguir? Você vai ficar desapontado e esquecer de tudo porque não passou na Uni? Você vai lá para outra universidade privada com a sua nota? Ou você vai pegar o terceiro caminho e estudar mais um ano para passar na Uni? Então, são várias possibilidades. Então, quando você projeta e vê esses vários caminhos, a sua frustração diminui e você vai saber por onde caminhar caso dê errado o seu projeto inicial. Deu para entender, pessoal? Alguém tem alguma observação a colocar nesse ponto aqui? Posso seguir adiante? Vamos lá, tá quase terminando aqui para a gente falar do módulo. Beleza. E aí chega o último passo, que é exatamente a habilidade de desenvolver a capacidade de gerenciar cada um dos procedimentos anteriores, né? Usar as variadas ferramentas possíveis, diários, agendas eletrônicas e organizar tudo, né? Organização é o primeiro passo para uma carreira bem-sucedida. Junta todas as peças que a gente viu até aqui, todos os passos para a gente poder
ir adiante. Então, um planejamento, né, de curto prazo, né, para fazer um estudo, por exemplo, é um caso, mas planejamento de vida maior é um planejamento mais longo. Nem todas as metas elas vão ser atingidas no momento que a gente quer, mas a gente precisa sempre ter a certeza de que precisa organizar tudo isso para fazer elas serem possíveis, elas se tornarem possível. Então, assim, é fundamental essa capacidade de gerenciar tudo. Pode parecer difícil e é difícil. Não é fácil você organizar tudo isso, mas quando você começa a fazer isso, refletir a sua vida, saber os seus limites, conhecer as suas vantagens e desvantagens, os seus valores. Quando você começa a colocar tudo no papel, quando você planeja sua vida financeira, agenda o seu tempo, estipula suas metas, quando você leva em conta as possibilidades de que pode dar errado e você gerencia tudo isso, a possibilidade de você atingir as suas metas sobe bastante. Então, você vai atingir tudo? Não, você não vai atingir tudo. Você vai ter dificuldade? Sim, você vai, mas bem menos dificuldade de que se você não tivesse planejado. Então, a ideia dessa aula, desse projeto de vida, que aí vocês vão colocar em prática e eu vou passar aqui para o Ava. Deixa eu só abrir aqui o Ava, correto. Vamos aqui, tá aqui. Então, vamos lá. A disciplina, eu tinha colocado o conteúdo da aula da semana que vem junto, né? Eu errei. E aí eu reorganizei agora há pouco e tá aqui a abertura. Eu vou colocar o link aqui, tá? Nessa primeira parte. Essa aula aqui vai estar aqui, então quem quiser assistir de novo, ou o coleguinha que não viu, vai assistir, vai estar aqui. Aqui tem um roteiro, né? Que é basicamente explicitando o que a gente tem. E a gente tem aqui a atividade em si, né? O projeto de vida. Basicamente, eu explico aqui o que já falei aqui na aula. Aí tem o link do vídeo do porquinho, o slide que a gente usou agora. Aqui o cronograma de estudos, né? Que ele cita o Pomodoro. Então, eu dou aqui um texto explicando como organizar um cronograma e tem um foco no Pomodoro, que é o vídeo que a gente viu. Eu vou mudar esse link, eu acho que ele deu um erro, vou mudar ele. E aqui embaixo, a atividade projeto de vida, que é baseado nesta aula. E o que é isso? Tá aqui, é simples. Sabe aquela atividade que o professor faz para dar nota? É essa. Então, a gente tem aqui a capa. Eu coloquei muito simples, mas se você quiser aumentar as metas, pode. Metas para 2 anos, profissional e pessoal. Metas para 5 anos, profissional e pessoal. Metas para 10 anos, profissional e pessoal. Você vai descrever, só voltar aqui, descrever aqui em cada coluna, de modo, meta 1, terminar o ensino médio do curso de biotecnologia no IFRO com notas excelentes, visando conseguir ser laureado, por exemplo. Meta 2, ser aprovado no curso X, na universidade X. Meta pessoal 1, melhorar minha relação com meus pais, é uma possibilidade. Meta pessoal 2, aumentar o meu ciclo de amizades visando melhorar como pessoa e, obviamente, ter uma base emotiva maior. Então, são metas pessoais. Aqui, meta para daqui a 5 anos, ser pai, por exemplo, tem várias possibilidades. Então, você vai aqui. É um exercício de reflexão, de você pensar a sua vida. Então, a aula toda gira em torno disso, né? A atividade da aula, que é basicamente a gente poder saber fazer um projeto de vida. Vocês vão fazer isso em algum momento melhor? Vão, mas aqui é só exatamente para começar. A gente começou a pensar o banner, começou a pensar um projeto de pesquisa, começou a pensar um projeto de vida. Semana que vem não tem, é um questionário, tá? Pequenininho, inclusive. Então, pode ficar tranquilos que na semana que vem a gente desacelera. Então, a atividade desta unidade é exatamente essa, fazer um projeto de vida. Como vocês vão estipular metas a partir do que a gente colocou aqui, refletir, né? Etapa por etapa, nível por nível, 2 anos, 5 anos, 10 anos. Então, metas mais tranquilas, metas mais ou menos complexas, metas maiores. Então, mas coloque lá tempos, organize as ideias. Mas primeiro, o mais importante, reflita sobre si antes de fazer esse projeto. Dúvidas? Aí depois a gente fala do projeto da última unidade, tá? Vamos começar a terminar aqui esta parte aqui.
Até aqui foi tranquilo o conteúdo da aula? Sim. Deu para entender o que eu quero? Sim. Deu para entender o que eu quero com a atividade? Ficou claro? Sim, ficou claro. Será que vão fazer tranquilamente? Essa sim. Viu que é muito... Professor, mas a atividade já tá lançada no Ava? Eu coloquei lá, já tá tudo aberto, inclusive, viu? Esse link aqui eu preciso baixar e colocar no YouTube e postar lá, então ele vai demorar um pouquinho. É esse link. Mas o restante... Tipo, já entrado 2 horas, 3 horas e só tinha, tipo... Eu organizei de novo. Slide. Eu organizei de novo, Augusto. Então tá tudo aberto agora. Essa unidade eu abri tudo para facilitar, porque é só o projeto mesmo, a atividade da semana. Ó, pessoal, pra gente começar aqui. Tem como o senhor dar só uma recapitulada pequena, só mesmo? Em relação aqui ao projeto semana passada ou desse? Não, o de agora. Então, eu recomendo que, se você tiver dúvida, depois você veja esse vídeo, mas eu quero que vocês façam um projeto de vida, é um planejamento de vida. Então, seguindo, lá tem um slide, pode te ajudar, essa aula pode te ajudar também. Então, a gente discutiu aqui os passos, né, para a gente começar a refletir como eu posso organizar a minha vida financeiramente, pessoalmente falando, socialmente falando, para me planejar, para construir um projeto de vida. Então, o primeiro passo é refletir. Então, reflete quem você é, quais são as suas angústias, limites, observa suas relações pessoais, observa a questão financeira também, que é importante observar, estipula a questão de metas para a vida e pensa no gerenciamento disso. A partir disso, você vai colocar no papel lá quais são as suas metas, né? O que você vai fazer para obter. Então, é basicamente um exercício de reflexão, de projetar. Você tem 15 anos, né? Ou 16? 15. Então, você vai refletir sobre o que você quer para sua vida mais para frente. Agora, tem que ser metas plausíveis. Por exemplo, eu quero ser presidente do Brasil. É possível? É. Mas é uma meta que é muito, muito complicado. Sejam racionais nas metas. A partir do que vocês têm na vida, questões profissionais e pessoais. Então, a gente racionalizar a nossa vida para o que a gente pode fazer. Esse projeto, depois, daqui a alguns anos, você pode rever ele? Sim, pode rever. Sempre é bom rever. Mas nesse momento aqui, eu quero que vocês estipulem e comecem a pensar que planejamento de vida é algo importante. Deu para entender, Augusto, agora? Deu sim, professor. Mas vai ter um exemplo igual o outro projeto? Nesse eu vou deixar vocês livres. Não, eu tô falando assim, igual outro projeto que o senhor habilitou lá no Word, um exemplo, uma forma especificada de como fazer, vai ter também? Eu vou colocar, eu não tinha colocado, eu vou deixar em aberto, mas eu vou colocar, já que você colocou aí, tá? Eu vou mudar o arquivo lá, inclusive, eu vou colocar. Tranquilo? Facilitou muito para mim aquele exemplo que o senhor fez pelo Word. Aí eu fiz por lá mesmo, que eu editei, fui apagando. Sim, mas a ideia era essa. A ideia é essa mesmo, você pegou bem. Aproveitando esse gancho aí, eu vou mudar o arquivo lá, vou colocar esses 2 exemplos. Alguém aqui tem alguma dúvida sobre o projeto ainda? Ou sobre a unidade passada? Pode colocar aqui que a gente tira. Alguém tem? Projeto? Não, questão... eu não tenho dúvida, eu consegui fazer ele. Eu até tirei minha dúvida já, eu perguntei pra você, então. Sim, tranquilo. Sobre estágio, tiveram alguma dúvida sobre estágio? Vocês viram o conteúdo de estágio, né? E de aula prática também, né? Sim. O que vocês acharam do conteúdo de aula prática? Vocês viram lá que tem até a matéria do IFRO, né? Você tem que cobrar essas aulas práticas quando voltar ano que vem, viu? O aluno tem que cobrar. É importante cobrar os professores. Visitas, etc. É importante. Então, você tem que fazer isso ano que vem. O estágio também é uma coisa importante que eu coloquei lá semana passada. Então, a gente pode começar a encerrar aqui, né? Vê só, a gente tem mais uma semana de aula. Semana que vem, a gente vai trabalhar com a questão do perfil do técnico de biotecnologia, né? A gente vai fazer uma apanhada do que é o perfil da área, porque tem muita gente que, apesar de estar num curso, não se sente bem, ou não foi o curso que escolheu, mas enfim, estamos aqui. Então, a gente vai traçar esse perfil e ver quais são as possibilidades de encaminhamento profissional. Então, são os 2 focos da próxima semana. Então, quem tiver alguma dúvida em relação para a semana que vem,
em relação à profissão, à área temática, que você pode trazer, pode me passar lá pelo WhatsApp. Ó, professor, fala sobre isso, você pode falar sobre isso aqui no teu projeto, não é, Tarcísio? Mas especificamente que parte da comunicação? Vou esperar ele digitar que ele continua a falar aqui. Então vai digitando que eu vou terminando aqui, se eu colocar alguma coisa. Ou então você manda lá no privado para mim. Então, vê só. Quem tiver alguma dúvida em relação à profissão e quiser colaborar com a aula da semana que vem, que vai ser novamente assim, só que um pouco menor, porque eu vou fazer um conteúdo, uma parte vai ser aqui, outra parte vai ser um vídeo específico, só que maior, que vocês vão ter que assistir em casa. Tiver alguma dúvida em relação à disciplina, ou melhor, à profissão, professor, eu não entendo essa parte da biotecnologia. Manda com antecedência para mim, porque aí eu posso pesquisar e trazer na aula, em relação ao mercado de trabalho, em relação à atuação desse profissional em alguma área específica. Então, você manda a dúvida para o privado, que aí eu trago ela para a aula semana que vem e ajuda até eu construir a aula também. Tudo bem? Podemos fazer assim? Sim. Beleza. A comunicação... Então, uma questão de comunicação social, né? Basicamente. Depois a gente fala, depois me chama lá no privado para falar contigo. Eu quero comentar um negócio contigo sobre isso aí. Mas deixa eu terminar a aula primeiro, tá? Então, vê só, a gente começa a encerrar aqui. Agradeço a presença de vocês. Já estão marcando o nosso encontro da semana que vem, no mesmo horário de 3h30. A gente vai se encontrar para discutir sobre a profissão de biotecnólogo, encerrar a disciplina, que é o nosso último encontro. E é isso. Beleza? Alguém tem alguma dúvida ainda a colocar sobre o tema de hoje, sobre a atividade, que é muito simples a atividade, mas sempre tem dúvida. Tranquilos? Sim, não, talvez? Sim, de boa. Então, eu vou fazer a mudança aí que o Augusto colocou, eu vou mudar o arquivo lá, vou colocar um exemplo e vou verificar o link de uma das matérias que não estava funcionando quando eu abri agora. Mas se vocês verem algum problema lá no AVA, no link, me avisem, tá? Mas no modelo de projeto eu vou mudar ele, então deixa para baixar ele daqui a 1 hora, que é o tempo que eu mudo numa turma e na outra, porque eu vou dar uma descansada 5 minutos, estou aqui sentado desde 1 da tarde, aí vou descansar, andar um pouco pela casa, aí eu mudo o link, esse modelo aqui, preciso escrever também, né? Ok? Então estamos acordados. Semana que vem a gente se encontra de novo no mesmo horário, 3h30 da tarde, em outra sala virtual, para a gente terminar a disciplina. Beleza? Sim. O prazo desse projeto aí, ele não vai ser alterado. Então não adianta chorar, vai ser só essa semana. Porque ele é curto, ele não tem nem o que pensar muito, na realidade. Beleza? Tranquilo. Então, estão liberados. Peraí, vem embora não. Fica aí. Deixa eu anotar quem estava presente. Se sair é ruim, fica aí. Amanda, Antoniel, Augusto, Carliane, Gustavo, João Paulo, Marcela, Renata, Shakira e Tarcísio. Ok, tchau. Agora podem ir. Tchau, professor. Boa tarde. Tchau. Boa tarde. Qualquer dúvida, pessoal, pode chamar lá no privado.